Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero comentar sobre a queda do homem. Quando o homem ele decaiu lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? O que o homem perdeu? As consequências que nós sofremos hoje? Porque se você reparar, hoje a gente sofre igual um boi ladrão, né? Isso por causa do pecado do homem, da desobediência do homem. Então você fique aí, assista o vídeo até o final, porque vai valer a pena. E eu já peço a você para deixar o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, aperte lá no todos, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem sido relevante para alguém. Ou seja, para você me ajudar, o YouTube tem que entender que esse vídeo presta. E eu já quero agradecer aos inscritos no canal, o pessoal que assiste o vídeo, que deixa o like. Muito obrigado a todos. Isso faz com que eu possa compreender, né, que eu tenho que melhorar cada vez mais o áudio, a imagem, né, os vídeos, porque está me mostrando que tem pessoas que assistem. Então, meu querido, não saia daí. Depois da vinheta, a gente volta para comentar sobre isso. Meus irmãos, vamos lá. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis. Aqui no capítulo 3, nós vamos ler aqui o versículo 17. Deus, ele começa a dar um monte de sentença e fala para Adão. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei que não comesse, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18 diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Pois é, meus irmãos, olha só, em vários livros antigos, no Talmud, que é um livro muito antigo do povo de Israel, dos hebreus, né? A Taná, que também é um livro antigo, enfim. Todos esses livros afirmam que Deus, ele reina no céu, na terra, no inferno, enfim. Em todo lugar onde há existência, Deus, ele é o rei. Mas Deus, para mostrar o seu amor, não provar, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas para Deus mostrar o seu amor, Deus quis criar o ser humano. E daí, Deus, quando cria o ser humano, Deus faz questão de criar o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não, ninguém pode afirmar que imagem e semelhança era essa. Com 100% de certeza, ninguém sabe. Mas nós podemos deduzir que Deus, ele quis criar um ser que pudesse ter autoridade, intimidade com ele, né? Um ser que pensa, que sabe discernir, né, entre esquerda, direita, né? Um ser que quando você fala uma palavra, ele entende aquela palavra, ele sabe que objeto é aquele, que árvore é aquela. O homem tem um intelecto. Se você falar para um homem, olha, entra a primeira à esquerda, a segunda à direita, que você vai achar o endereço que você quer. O animal, ele não entende isso, mas o homem, ele sabe. Então eu vou entrar a primeira à direita, depois a segunda à esquerda, vamos supor. Ele raciocina, né? Ele sabe, na mente dele, ele já sabe mais ou menos aonde é o endereço, porque o homem tem intelecto, o homem, ele entende. Ou seja, Deus, ele fez um ser, que somos nós, que raciocina, que sabe muito bem o que está falando e que tem escolha. Meu irmão, discute-se muito se o homem tem livre arbítrio ou não. E eu vou dar a minha opinião, né? O homem tem livre arbítrio, sim, porém é limitado.
Quem tem todo livre arbítrio? Só Deus. Então Deus faz o homem e dá autoridade para o homem, né? O Senhor fala, olha, você pode comer de todas essas frutas que você está vendo, né? Você vai subjugar a terra. Isso são ordens que Deus. Isso são ordens que Deus deu para o homem, que ao mesmo tempo é uma ordem e ao mesmo tempo o Senhor estava dando autoridade ao homem para subjugar os animais, subjugar a terra, né? Eu já falei aqui que o homem, quando ele passava perto de uma árvore, a natureza olhava para ele e via Deus e dava fruto na hora. Os animais se inclinavam perante os homens. Os animais, eles se inclinavam perante o homem. Os animais, quando olhavam para o homem, eles viam a face de Deus, eles viam Deus andando. Por isso o homem era a imagem e semelhança de Deus. Deus fez isso para mostrar a natureza, aquela natureza palpável, né? O mundo físico, vamos colocar assim, que aquele ser tinha autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Lá no livro de Coríntios, a Bíblia fala isso, Coríntios capítulo 15. Então, tudo aquilo que o segundo Adão fez, Jesus, o primeiro Adão também fazia. Ressuscitava, andava por cima da água, né? As plantas tinham que reconhecer a majestade daquele homem. Ele mexia com as forças da natureza. Existem estudos e pessoas que afirmam que Adão, ele olhava para o céu, ele mudava a estrela de lugar, né? Eu não estou afirmando isso, mas existem estudiosos que dizem que quando Adão queria que uma estrela fosse mais para a esquerda, ele desenhava o céu, porque era o mundo físico. Deus deu autoridade ao homem para reinar no mundo físico. Jesus disse assim, se você tiver fé, você vai olhar para esse monte e vai falar para ele, sai daí e se joga no mar. E Jesus falou que se você tiver fé para isso, ele vai. Por quê? Porque o primeiro homem, Adão, quando não tinha pecado, né, quando ele tinha toda a autoridade plena dada por Deus, ele fazia isso. Adão olhava assim e falava, olha, eu quero que essa montanha vá um pouco mais para a esquerda. Esse lago aqui, eu quero ele um pouco maior. Olha, essa árvore, ela sai daqui e se planta lá na beira da praia e tal. Adão tinha essa autoridade. Pois é, meus irmãos, mas tinha um espírito invejoso, pilantra, safado, que não queria ver a felicidade do homem, ele queria roubar essa autoridade do homem. Pois é o pilantra de Satanás, o capeta. Esse espírito, ele trouxe um mal para a humanidade que você não tem ideia. Irmão, para nós que já vivemos no mundo de pecado, né? Eu estou gravando esse vídeo no período do carnaval. E eu acabei de sair ali fora e vi uma mulher, né, já de uns 35, 40 anos, semi-nua, se esfregando num poste, né? E tinha outras meninas do lado. Cada um faz o que quer da sua vida, mas o que eu estou querendo dizer é que a depravação moral, ela vai aumentar cada dia que passa. A falta de respeito, a falta de empatia com o ser humano. Tudo isso porque Satanás influenciou o homem para o homem poder cair. E quando a gente fala queda de Adão, quer dizer que ele tinha uma posição muito alta. O universo, toda a natureza sofreu com o pecado de Adão. A Bíblia também mostra que a natureza sofreu por causa do pecado de Adão. Então, aquele pecado foi muito mais do que uma desobediência. A Bíblia diz que o pecado de Adão foi a desobediência. Exatamente. A desobediência fez com que o homem sofresse tudo isso que a gente está sofrendo. Não foi a frutinha que ele mordeu, né? Não foi a maçã. Não estou dizendo que foi a maçã, foi uma fruta que ele mordeu, que ele comeu. E quando ele
abocanhou a fruta, já era. Entrou tudo quanto foi tipo de males no DNA do ser humano. Pois é, meu irmão, minha irmã, hoje a gente tem que acordar de madrugada para pregar. Pois é, meu irmão, minha irmã, hoje a gente tem que acordar de madrugada para pegar ônibus lotado, metrô, trem, ou ir a pé para o trabalho, e você tem que cumprir no mínimo 8 horas de trabalho, e você tem que trazer o sustento para dentro de casa. As pessoas ficam doentes, as pessoas morrem. A maior dor que a gente sente é quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? Quando o ser humano mente, trai, quando o ser humano rouba, furta, né? Quando o ser humano tira uma vida, quando a gente vê ganância no meio político, na segurança, na saúde, todos esses males vieram depois que o homem desobedeceu a Deus. Pois é, já tem uma sentença eterna para Satanás, né? O inimigo, ele sabe que ele perdeu a guerra, ele sabe que ele vai ser derrotado, ele conhece as escrituras mais do que eu e você. Agora, por que Satanás ele conhece as escrituras mais do que eu e você? Porque ele não precisa ler. Ele estava lá quando tudo aconteceu. Desde Adão até o último dia, Satanás ele passa pela história vendo tudo o que aconteceu ou o que vai acontecer na vida do homem. Então ele não precisa ler a Bíblia. Ele conhece porque quando tudo aconteceu ele estava lá. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Assim como o pecado entrou por um homem, também veio um homem, o segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele resgatou o homem do mundo do pecado. E a gente sofre por quê? Porque o homem ele não foi feito para viver na terra que está vivendo. O homem foi feito para viver no jardim do Éden, no jardim de delícias. Éden quer dizer lugar de delícia. O homem, sabe para que você foi criado? Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, nós fomos criados para ser filho mimado de Deus. É verdade. Nós fomos criados para, tipo assim, viver numa praia ou numa cachoeira. Eu gosto mais de cachoeira do que praia, né? Nós fomos feitos para viver no ambiente que a gente escolhesse. Pois é, o homem ele foi feito com toda a bondade de Deus. O homem foi feito para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem de bom. Então, você foi criado para você escolher aonde você queria viver, se em frente a uma praia, se numa cachoeira, se no meio de uma floresta, né? Se você queria viver na montanha, quisesse viver na montanha, você podia. Você vê que até hoje o ser humano tem essa tendência. Tem gente que gosta de viver mais na praia, tem gente que gosta mais de serra, de montanha, aquele clima de montanha. Eu também gosto. Tem pessoas que já gostam mais de muvuca, de viver no meio do povão. Então procura uma casa onde tem mais movimento. Tem pessoas que já gostam de viver mais no mato, mais, né, no meio assim da floresta. Pessoas que querem viver mais uma vida sossegada. Existem pessoas, né, que gostam, né, de viver plantando. Tem pessoas que já não gostam de nada disso. Tem pessoas que gostam de viver mais com a família. Tem pessoas que já gostam de viver um pouco afastado da família. Enfim. Então, o ser humano tem essa tendência porque Deus criou você para isso. Deus criou você para escolher. Meu irmão, minha irmã, Adão escolheu pecar. Porque o Senhor disse para ele, Adão, no dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. Adão sabia muito bem o que estava fazendo. Só que tem uma curiosidade. A curiosidade é que não tinha maldade no homem. Se você reparar, a Bíblia diz que aquela fruta que ele comeu era boa para discernir o bem e o mal. Ou seja, aquele fruto tinha nele o conhecimento do bem, mas tinha maldade dentro daquela fruta. Quando Eva e depois Adão comeram
daquela fruta, entrou maldade neles. Há quem diga que foi isso que aconteceu com Satanás. Quando ele ainda estava no céu, né, essa árvore ela já existia no céu, e ele queria ser maior que Deus. Para que ele pudesse ser maior que Deus, ou pelo menos igual a Deus, ele tinha que ter mais conhecimento, ele tinha que ter muito mais ciência para bolar um plano para derrubar o Senhor. Então ele comeu dessa fruta. E aí ele começou a ter entendimento. Só que o entendimento não quer dizer que ia dar mais força para ele. E quando Deus viu que entrou maldade nele, quando Deus viu maldade no coração dele, ele foi expulso do céu. E assim aconteceu com o homem. Quando Deus viu maldade no coração do homem, ele foi expulso do jardim do Éden. Houve maldade, Deus viu maldade e expulsou do jardim, o jardim de Deus, o jardim do Éden. Assim aconteceu com Lúcifer, né? Não sei se o nome dele é Lúcifer. Isso foi uma tradução de Jerônimo, né? E assim aconteceu com Adão. Toda vez que Deus vê maldade, Deus reprova. Então o homem perdeu a autoridade. O homem perdeu a comunicação com os animais. O homem, o ser humano, falava com os animais. Existia algo no homem que nós não compreendemos. Por exemplo, o homem trocava a estrela de lugar. O homem trocava a paisagem de local. Você pode reparar que hoje, para a gente trocar uma paisagem, a gente tem que usar tratores, braço, né, ou mão de obra, o braço dos homens para trabalhar e tal. Você tem que ter engenheiros, arquitetos, né? Hoje dá um trabalho danado para você fazer uma casa, para você fazer um lago, dá trabalho para fazer trabalho, dá trabalho. Mas antes do pecado, bastava Adão ordenar: eu quero que essa árvore fique ali. Eu quero que esse lago diminua um pouco de tamanho. Eu quero que a faixa de areia vá para lá um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Adão tinha autoridade sobre as coisas da terra. Quando o Senhor mandou Adão tomar conta do jardim, era para Adão trabalhar o jardim. Só que o trabalho de Adão não dava trabalho. Era só ele ordenar que a coisa acontecia. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ordenar e ter fé que a coisa acontece. Então, meus irmãos, nós perdemos tudo isso. Perdemos a autoridade, perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a comunicação com as plantas, a comunicação com os animais. Nem se meta a besta de andar por cima da água porque você afunda. Nós hoje não podemos fazer coisas sobrenaturais, porque tudo isso foi tirado de nós quando nós pecamos e colocamos tudo na mão de Satanás. Pois é, colocamos tudo na mão de Satanás. Ele falou para Jesus assim, quando Jesus estava sendo tentado no deserto: se você prostrado me adorar, tudo isso eu te dou, porque tudo isso foi me dado. Tudo aquilo pertencia ao homem, porque Deus deu para o homem. Quando o homem pecou, deu de bandeja para Satanás. Só que ele quebrou a cara, porque veio Jesus, pisou na cabeça da serpente. Leia aqui, já estava profetizado. Tomou a chave da morte e do inferno. Satanás não tem mais poder sobre a vida do homem e não tem nem a chave da casa dele. Meu Deus do céu, Jesus é fera mesmo. Então, meus irmãos, se você quer ter autoridade de volta, não aquela autoridade de Adão, porque aquela não é possível mais num corpo de pecado, mas o Senhor pode te dar muita autoridade se a gente receber Jesus como nosso Salvador e seguir a palavra de Deus. Pois é, o homem, ele perdeu muita coisa no paraíso, mas o Senhor veio devolver para o homem tudo aquilo que o homem havia perdido. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, comente, acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui o YouTube informar você. Compartilhe esse vídeo, faça parte dessa comunidade e que Deus possa te abençoar. Fique com Deus.